Nosso tema de hoje, no contexto da pedagogia franciscana, a dramaturgia da conversão. Vamos conversar um pouquinho sobre o despojamento radical, a partir de Francisco de Assis. Vamos ao mergulho nessa complexidade? Venham comigo. Cá já estamos. Vamos ao texto. A dramaturgia da conversão e o despojamento radical. A pedagogia franciscana resgata a desconstrução radical de Francisco de Assis como o mapa definitivo para uma pedagogia da verdade, onde a crise e a vulnerabilidade se tornam solo fértil para uma nova consciência. Ao trocar o palácio pela terra nua, essa trajetória inverte a lógica do poder por meio do beijo no leproso, provando que o conhecimento autêntico nasce do toque, nasce da presença e do despojamento, e não das teorias abstratas. A ruptura com as heranças materiais funda uma fraternidade universal que substitui a espada pelo diálogo, entendendo-se da justiça social, estendendo-se da justiça social à ecologia integral do Cântico das Criaturas. Somos instigados a ver na fragilidade humana uma potência de reconciliação cósmica, transformando a educação em um ato de liberdade total. Trata-se de um convite contagiante para mergulhar no realismo de Assis e abraçar uma existência onde o ser prevalece sobre o ter, iluminando o futuro com a audácia dos sentidos e do espírito. Vamos a mais detalhes, venham comigo. Vamos pensar, vamos refletir juntos. Certo, vamos desvendar isso. Hoje a gente tem em mãos um texto espetacular chamado A Dramaturgia da Conversão, do João Barros. É uma obra fascinante. Demais. E a missão da nossa investigação de hoje é explorar a desconstrução radical de ninguém menos que Francisco de Assis. Sim, e o momento é perfeito para isso. Né? Já que a gente está na contagem regressiva para o 8º centenário dele, agora em 2026. Centenário convocado pelo Papa Leão XIV. Exatamente. Mas olha, atenção para quem nos escuta. Esqueçam aquele clichê do santinho intocável de gesso, tá? A história real é sobre um jovem que, nos termos de hoje, era obcecado por status e curtidas. Totalmente vaidoso. E que precisou perder absolutamente tudo para reescrever a própria vida. É um mapa prático impressionante para os nossos dias. Fundamental logo de cara. A vulnerabilidade física e a crise existencial formam o solo mais fértil que existe para o nascimento de uma consciência autêntica. Faz sentido. Basicamente, não existe transformação profunda sem que as nossas convicções sofram alguma fratura grave. E essa fratura nele foi brutal, né? O Francisco adorava ostentar. Ele queria a glória das batalhas. Queria ser aquele herói de guerra bajulado por todo mundo na cidade. Ele tinha ambições gigantescas de ascensão social. Isso. Aí a gente pode lembrar da obra O Sonho das Armas, do Giotto. A realidade bate a porta com uma derrota humilhante na guerra. E depois a prisão. Seguido por um período terrível de isolamento numa prisão medieval. Esse deserto angustiante, como o historiador Jacques Delarue aponta, foi a marreta necessária para destruir aquelas ambições mundanas. Nossa. Ele precisou desse choque absoluto para que o terreno ficasse pronto para uma mudança real. Pera, mas aí é que a coisa fica maluca. Porque ele passa de um cara que queria ser herói militar para alguém que literalmente beija um leproso na boca. Pois é. Isso não é só mudar de ideia. É uma ruptura psicológica completa. Como o texto explica esse salto? O que é fascinante aqui é que a mudança não foi uma epifania intelectual lendo um livro. Foi uma experiência puramente física. Física. Sim. O Antônio Nutassinari descreve isso como uma pedagogia através do toque. O processo de conversão exigiu que ele encontrasse doçura naquilo que antes causava um nojo visceral. Ah, claro, porque na Idade Média a lepra representava o ápice do desamparo. Exato. Então o recado dessa ação é claríssimo. Se a gente quer ter acesso a um conhecimento que transforme de verdade,
Precisamos descer do pedestal das nossas certezas absolutas. E ter a coragem de tocar as nossas próprias periferias existenciais. Perfeito. E isso culmina naquela cena digna de cinema. Ele no meio da praça, devolvendo as roupas luxuosas para o pai rico. E ficando completamente nu na frente do tribunal do bispo. Sim. Essa é a autêntica morte simbólica do ego dele. Ao tirar aquelas roupas, ele não está apenas recusando dinheiro ou herança. Ele está fundando uma nova identidade. Baseada numa fraternidade universal. Exatamente. O filósofo José Antônio Merino ressalta isso. Quando ele quebra essa estrutura de posse, ele se torna irmão de absolutamente todos. Imagine o impacto prático disso. Em pleno auge das cruzadas. Onde a regra era passar a espada em quem pensasse diferente. O Francisco abandona essa lógica e viaja desarmado até o Egito para dialogar pacificamente com o sultão Al-Kamel. Isso me deixa sem palavras. E o mais doido é que essa ideia de fraternidade não parou nas relações humanas. Ela se estendeu para a natureza. Sem dúvida. Eu acho genial lembrar que o Cântico das Criaturas, onde ele chama o sol e a terra de irmãos, foi composto quando ele já estava praticamente cego e sentindo dores absurdas. Ele tinha tudo para fazer um lamento focado no próprio sofrimento. Pois é, mas escreve um hino de pura conexão. Porque é a aceitação total da própria vulnerabilidade. É o que o texto explora como uma teologia baseada nos sentidos, na matéria física. Faz sentido. A tela é Francisco de Assis, no Deserto do Giovanni Bellini, captura muito bem isso. E quando conectamos essa visão de reconciliação cósmica com a ecologia integral do Leonardo Boff, dor, E começarmos a reencontrar a beleza da fragilidade, né? nos reconectando com o planeta não como donos, mas como parte integrante dele. Faz todo sentido. E essa jornada de desconstrução toda desemboca no ato final dele, que o texto chama de trânsitos, certo? A própria morte dele. Exato. Para amarrar tudo isso, a gente precisa olhar para a forma como ele escolheu morrer em 1228, nu, deitado diretamente sobre a terra. Nossa, É o ato pedagógico definitivo. A prova final de que o ser deve sempre prevalecer sobre o ter, para que possamos alcançar uma liberdade total e incondicional, sem posses e sem amarras. que encerramento de vida poderoso. Bom, e para quem está acompanhando essa exploração do texto com a gente, eu deixo um pensamento provocativo para levar adiante. Vamos lá. Se a maior revolução de consciência da história do Francisco só começou porque ele foi forçado a um isolamento absoluto e silencioso dentro de uma cela de prisão medieval, será que a nossa fuga moderna e constante do tédio, através das telas, não está bloqueando o nascimento da nossa própria transformação? Paramos por aqui, revisitem e até nos vermos novamente na paz e no bem.